v. As grandes reformas de Ezequias e de Josias. Impiedade de Acais, pai de Ezequias. O resumo do reinado. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Deus, como o havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou fazer ídolos para os Baals, queimou perfumes no vale dos filhos de Enom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. A invasão Deus seu Deus entregou-o nas mãos do rei dos arameus. Estes o derrotaram e fizeram grande número de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu uma pesada derrota. Faceia, filho de Rumelias, matou, num só dia, 120.000 homens de Judá, todos guerreiros valentes, por terem abandonado Deus, o Deus de seus pais. Zecre, herói efraimita, matou Maasias, filho do rei, Esricão, chefe do palácio, e Eucana, que era o lugar-tenente do rei. Os filhos de Israel fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, meninos e meninas, tomaram também imensos despojos, que levaram para Saméria. Os israelitas ouvem o profeta Odeta. Havia lá um profeta de Deus de nome Odeta. Saindo ao encontro do exército que regressava a Saméria, ele lhes disse, na sua ira contra eles: Deus, o Deus de vossos pais, entregou Judá em vossas mãos, mas vós os haveis massacrado com um furor tal que chegou até o céu. E agora pensais em reduzir os filhos de Judá e de Jerusalém a servos e servas vossos. Mas vós próprios, não sois também culpados diante de Deus vosso Deus. Ouvi-me agora, restitui a vossos irmãos os prisioneiros que fizestes, porque o ardor da ira de Deus vos ameaça. Alguns dos chefes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mozolamot, Ezequias, filho de Selum, Emassa, filho de Adali, insurgiram-se contra os que voltavam da expedição. E disseram-lhes: Não podeis introduzir aqui estes prisioneiros, pois essa vossa ideia nos tornaria culpados diante de Deus e aumentaria nossos pecados e nossas faltas. Na verdade, nossa culpa é enorme e uma ira ardente ameaça Israel. Então o exército abandonou os prisioneiros e os despojos na presença dos oficiais e de toda a assembleia. Em seguida, certos homens, designados nominalmente para este fim, puseram-se a reconfortar os prisioneiros. Utilizando o material dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais os estropiados, a seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida regressaram a Saméria. Pecados e morte de Acais. Por esse tempo, Acais mandou pedir ao rei da Assíria que o socorresse. Os edomitas tinham outra vez invadido Judá, derrotaram-no e levaram consigo prisioneiros. Os filisteus fizeram incursões contra as cidades da planície e do Negueb de Judá. Conquistaram Bessamis, Aialon, Gederot, Soco e seus arredores, Tana e seus arredores, Ganzu e seus arredores, e aí se estabeleceram. Com efeito, Deus humilhava Judá por causa de Acais, rei de Israel, que deixava Judá extraviar-se e era infiel a Deus. Teglat-Falazar, rei da Assíria, o atacou e sitiou-o, sem conseguir vencê-lo, mas Acais teve de retirar uma parte dos bens do templo de Deus e das casas do rei e dos príncipes, para enviá-los ao rei da Assíria, sem receber dele socorro algum. Enquanto sofria o cerco ele, o rei Acais, tornou-se ainda mais infiel a Deus, oferecendo sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensou: já que os deuses dos reis de Aram vieram em seu socorro, também eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Mas foram eles que causaram sua queda, a dele e a de todo o Israel. Acais ajuntou todos os utensílios do templo de Deus e os reduziu a pedaços, fechou as portas do templo de Deus e fez altares para si em todas as esquinas de Jerusalém, edificou lugares altos em todas as cidades de Judá, para neles oferecer perfumes aos outros deuses, e provocou a ira de Deus, o Deus de seus pais. O resto da sua história e de toda a sua política, do começo ao fim, tudo está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acais adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade, em Jerusalém, sem que o colocassem nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar.
A restauração de Ezequias. Resumo do reinado. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Fez o que é agradável aos olhos de Deus, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Purificação do templo. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas do templo de Deus e as restaurou. Depois convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça oriental e disse-lhes: Escutai-me, levitas. Santificai-vos agora e consagrai o templo de Deus, Deus dos nossos pais, e eliminai do santuário a impureza. Nossos pais pecaram, fizeram o mal aos olhos de Deus nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram seus olhos da habitação de Deus e lhe voltaram as costas. Chegaram a fechar as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e não mais queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel no santuário. A ira de Deus caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e os fez objeto de terror, espanto e zombaria, como os vedes com os próprios olhos. É assim que nossos pais caíram sob a espada, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão no cativeiro. Agora tenho a intenção de concluir uma aliança com Deus, Deus de Israel, para que ele afaste de nós o ardor de sua ira. Meus filhos, não sejais mais negligentes, pois foi a vós que Deus escolheu para estardes em sua presença, para servi-lo, para vos dedicardes a seu culto e lhe oferecerdes incenso. Levantaram-se então os levitas, Mat, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos de Caat, dos Meraritas, Cis, filho de Ebde, e Azarias, filho de Jalaleel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sanri e Jeiel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Imã, Jael e Semei, dos filhos de Idtum, Semeias e Osiel. Reuniram seus irmãos e, depois de se terem santificado, vieram por ordem do rei, conforme as palavras de Deus, purificar o templo de Deus. Os sacerdotes entraram no templo de Deus para purificá-lo. Removeram para o pátio do templo de Deus todas as coisas impuras que encontraram no santuário de Deus e os levitas amontoaram-nas e foram jogá-las fora, no vale do Cedre. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês, no oitavo dia desse mês puderam entrar no vestíbulo de Deus, em 8 dias consagraram o templo de Deus e terminaram a purificação no 16º dia do primeiro mês. O sacrifício de expiação apresentaram-se então no palácio do rei Ezequias e disseram-lhe: Purificamos todo o templo de Deus, o altar dos holocaustos e todos os utensílios, a mesa dos pães da proposição e todos os seus utensílios. Recolocamos em seu lugar e consagramos todos os objetos que o rei Acais havia rejeitado durante seu ímpio reinado, estão agora diante do altar de Deus. O rei Ezequias se levantou imediatamente, reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo de Deus. Mandou trazer 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza, do santuário e de Judá. O rei mandou então que os sacerdotes, filhos de Arão, oferecessem os holocaustos sobre o altar de Deus. Imolaram os touros, os sacerdotes recolherão o sangue que derramarão sobre o altar. Depois imolaram os carneiros e derramarão seu sangue sobre o altar, imolaram os cordeiros e derramarão seu sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes destinados ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício pelo pecado, a fim de executarem o rito de expiação por todo o Israel. Com efeito, era por todo o Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelo pecado. Colocou a seguir os levitas no templo de Deus com símbolos, liras e citaras, segundo as prescrições de Davi, de Gad, o vidente do rei, e do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Quando acabaram de colocar os levitas com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, Ezequias mandou oferecer os holocaustos sobre o altar. O holocausto estava começando quando entoaram os cânticos de Deus e quando soaram as trombetas, acompanhadas dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia se prostrou, todos cantavam os hinos ou faziam soar as trombetas até se concluir o holocausto. Recomeça o culto. Terminado o holocausto, o rei e todos os que os acompanhavam se ajoelharam e se prostraram.
Depois o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Deus com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles cantaram com grande júbilo, depois inclinaram-se e prostraram-se. Ezequias tomou então a palavra e disse: Agora estáis consagrados a Deus. Aproximai-vos, trazei ao templo de Deus as vítimas e os sacrifícios de louvor. A assembleia trouxe as vítimas e os sacrifícios de louvor, e todos os que tinham coração generoso ofereceram holocaustos. O número das vítimas desses holocaustos foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto a Deus. 600 bois e 3.000 ovelhas foram consagrados. Todavia, o número dos sacerdotes foi insuficiente para esfolar todos esses holocaustos, por isso os levitas, seus irmãos, os ajudaram até que esta obra terminasse e até que os sacerdotes fossem santificados. Os levitas, de fato, estavam mais dispostos que os sacerdotes a se santificar. Houve ainda um abundante holocausto das gorduras dos sacrifícios de comunhão, e as libações correspondentes a cada holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo de Deus. Ezequias e todo o povo se alegraram por ter Deus disposto o povo a agir com presteza. Convocação para a Páscoa. Ezequias enviou mensageiros para todo o Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e Manassés para convidá-los a vir ao templo de Deus, em Jerusalém, celebrar uma Páscoa em honra de Deus, Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Decidiu-se publicar em todo o Israel, de Bersabé a Dan, um apelo para que viessem celebrar em Jerusalém uma Páscoa para Deus, Deus de Israel. De fato, eram poucos os que tinham cumprido a Escritura. Partiram então os mensageiros, com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais, e foram por todo o Israel e Judá. Deviam dizer, segundo a ordem do rei: Filhos de Israel, voltai a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele voltará para aqueles dentre vós que sobrevivem depois de ter escapado das mãos dos reis da Assíria. Não façais como vossos pais e vossos irmãos que pecaram contra Deus, o Deus de seus pais, e foram por ele entregues à ruína, como vedes. Não endureçais mais a vossa cerviz como o fizeram vossos pais. Submetei-vos a Deus, vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre, servi a Deus vosso Deus, e ele afastará de vós sua ardente ira. Porque, se de fato voltardes para Deus, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão misericórdia diante de seus vencedores e poderão regressar a esta terra, pois Deus vosso Deus é cheio de compaixão e de ternura. Se voltardes para ele, não afastará de vós a sua face. Os mensageiros foram e percorrerão, de cidade em cidade, o país de Efraim e de Manassés, e também o de Zabulon, mas zombavam deles e os escarneciam. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zabulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agiu para dar a todos um só coração, a fim de executarem as prescrições do rei e dos oficiais, contidas na palavra de Deus. Um povo numeroso reuniu-se em Jerusalém para celebrar no segundo mês a festa dos ázimos. Uma assembleia extremamente numerosa pôs-se a destruir os altars que estavam em Jerusalém e todos os altars de perfumes, para jogá-los no vale do Cedrem. A Páscoa e os ázimos imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Cheios de confusão, os sacerdotes e os levitas santificaram-se e foram levar os holocaustos ao templo de Deus. Depois se puseram em seus postos, conforme seus estatutos e segundo a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois na assembleia havia muitos que não se tinham santificado e os levitas estavam encarregados de imolar as vítimas pascais em lugar dos que não tinham a pureza exigida para consagrá-las a Deus. Na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, não se tinham purificado, comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Mas Ezequias orou por eles, dizendo, que Deus, na sua bondade, se digne perdoar o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus, o Deus de seus pais, mesmo se não tem a pureza exigida para as coisas santas. Deus ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo.
Os filhos de Israel que se achavam em Jerusalém celebraram durante 7 dias e com grande alegria a festa dos ázimos, enquanto os levitas e os sacerdotes louvavam cada dia a Deus, com todas as suas forças. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que mostravam grande inteligência das coisas de Deus, e durante 7 dias tomaram parte no festim da solenidade, celebrando os sacrifícios de comunhão e louvando a Deus, o Deus de seus pais. Depois toda a assembleia resolveu celebrar mais 7 dias de festa e foram 7 dias de alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, ofereceu à assembleia 1000 touros e 7.000 ovelhas, e os oficiais juntaram a isso 1000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se tinham santificado em grande número, e toda a assembleia dos filhos de Judá se alegrou, como também os sacerdotes, os levitas e toda a assembleia vinda de Israel, os refugiados vindos da terra de Israel e também os que moravam em Judá. Reinou imenso júbilo em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nada de semelhante se tinha realizado em Jerusalém. Os sacerdotes levitas puseram-se a abençoar o povo, sua voz foi ouvida e sua oração chegou até os céus, a morada santa de Deus. Reforma do culto. Terminadas todas essas festas, todo o Israel que lá se achava saiu pelas cidades de Judá quebrando as esteias, despedaçando as azeras, demolindo os lugares altos e os altares, para eliminá-los por completo de todo o Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. A seguir, todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para seu domínio. Restauração do clero. Ezequias restabeleceu as categorias dos sacerdotes e dos levitas, cada um em sua classe, segundo sua função, fosse ele sacerdote ou levita, para os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, o serviço litúrgico, para a ação de graças e os reinos, as portas do acampamento de Deus. O rei reservou uma parte dos seus bens para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das neumênias e das solenidades, como está escrito na lei de Deus. Ordenou também ao povo, aos habitantes de Jerusalém, que dissem aos sacerdotes e aos levitas a parte que lhes tocava, a fim de que pudessem observar a lei de Deus. Logo que foi promulgada essa ordem, os filhos de Israel ajuntaram as primícias do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de todos os produtos agrícolas e trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e os de Judá, que moravam nas cidades de Judá, trouxeram também o dízimo dos bois e das ovelhas e o dízimo das coisas santas consagradas a Deus, trouxeram-nos, fazendo grandes montões. Foi no 3º mês que começaram a fazer tais montões e terminaram no 7º. Ezequias e os oficiais vieram ver os montões e bendisseram a Deus e a Israel, seu povo. Ezequias interrogou os sacerdotes e os levitas acerca dos montões. O grão-sacerdote Azarias, da casa de Sadoc, respondeu-lhe: desde que começaram a trazer essas oferendas ao templo de Deus, temos tido o que comer com fartura e tem sobrado muita coisa, pois Deus abençoou seu povo, esta grande quantidade é o que sobra. Ezequias ordenou que se preparassem celeiros no templo de Deus, o que foi feito. Depositaram-se ali, fielmente, as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Foi constituído o chefe responsável o levita Conenias, auxiliado por seu irmão Semei. Jael, Azarias, Naat, Azael, Jerimot, Josabed, Eliel, Gesmaquias, Mata e Banaias eram os inspetores, sob as ordens de Conenias e de seu irmão Semei, por ordem do rei Ezequias e de Azarias, chefe do templo de Deus. Coré, filho de Jimna, o levita, guarda da porta oriental, era encarregado das oferendas espontâneas feitas a Deus, distribuía os danos oferecidos a Deus e as coisas sacrossantas. Éden, Miniamin, Jesua, Semeias, Amarias e Sequenias assistiam-no fielmente nas cidades sacerdotais para distribuir as porções a seus irmãos, grandes e pequenos, segundo as suas classes, e, sem levar em conta a sua inscrição, aos homens que tinham 30 anos ou mais, a todos os que iam ao templo de Deus segundo o ritual cotidiano, para prestarem serviço nas suas tarefas, segundo suas classes. Os sacerdotes foram inscritos por famílias e os levitas, de 20 anos ou mais, segundo suas funções e suas classes. Eles foram inscritos juntamente com todas as pessoas sob a sua dependência, mulheres, filhos e filhas, toda a assembleia, pois deviam santificar-se com fidelidade.
Para os sacerdotes, filhos de Arão, que residiam nos campos de pastagens de suas cidades, havia em cada cidade homens nominalmente designados para distribuir as porções a todos os varões entre os sacerdotes e a todos os levitas inscritos. Foi assim que Ezequias procedeu em todo o Judá. Fez o que é bom, reto e leal aos olhos de Deus, seu Deus. Tudo o que executou para o serviço do templo de Deus, pela lei e pelos mandamentos, ele o fez buscando a Deus de todo o coração e foi bem-sucedido. Invasão de Senaqueribe. Depois desses atos que provavam sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Assíria. Invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-las. Vendo, então, Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Jerusalém, decidiu, com seus oficiais e seus guerreiros, obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade e eles lhe prestaram ajuda. E tendo-se reunido uma grande multidão, obstruíram todas as fontes e o riacho que corria pelo território, dizendo, porque os reis da Assíria, vindo aqui, haveriam de achar água em abundância. Para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha, sobre ela construiu torres, ergueu uma segunda muralha na parte externa, restaurou o melo na cidade de Davi e mandou fazer armas e escudos em abundância. Colocou generais à frente do povo, reuniu-os em seu redor na praça da porta da cidade e os encorajou, dizendo, sede firmes e corajosos, não temais, nem vos apavoreis diante do rei da Assíria e diante de toda a multidão que o acompanha, pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está Deus, nosso Deus, que nos socorre e combate nossas batalhas. O povo ganhou confiança ao ouvir as palavras de Ezequias, rei de Judá. Palavras ímpias de Senaqueribe. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enquanto ainda estava diante de Laquis com todas as suas tropas, enviou seus servos a Jerusalém, para dizer a Ezequias, rei de Judá, e a todos os judeus que se achavam em Jerusalém. Assim fala Senaqueribe, rei da Assíria, em que confiais, para permanecerdes assim em Jerusalém sitiados. Acaso Ezequias não vos está enganando, para vos fazer perecer pela fome e sede, quando vos diz, Deus nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não foi este mesmo Ezequias que suprimiu os lugares altos e os altares de Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vos prostrareis e sobre ele oferecereis incenso? Não sabeis o que temos feito, meus pais e eu, a todos os povos de outras terras? Os deuses das nações dessas terras puderam livrá-las de minhas mãos. Qual é, dentre todos os deuses das nações que meus pais votaram ao anátema, aquele que pôde livrar seu povo das minhas mãos? E vosso Deus poderia então livrar-vos de minhas mãos. Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias. Que não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar seu povo de minhas mãos nem da de meus pais, vosso Deus tampouco vos livrará de minhas mãos. Seus servos ainda estavam falando contra Deus e contra Ezequias, seu servo, quando Senaqueribe escreveu uma carta para insultar Deus, Deus de Israel, dizia isto, assim como os deuses das nações das outras terras não livraram seus povos de minhas mãos, o Deus de Ezequias não livrará delas seu povo. Bradavam em alta voz, usando a língua judaica, dirigindo-se ao povo que estava sobre a muralha, para atemorizá-lo e intimidá-lo e, assim, apoderarem-se da cidade, falavam do Deus de Jerusalém como se ele fosse um dos deuses dos povos da terra, obra de mãos humanas. Êxito da prece de Ezequias. Nesta situação, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, rezaram e clamaram ao céu. Deus enviou um anjo que exterminou todos os guerreiros valentes, os comandantes e os generais, no acampamento do rei da Assíria. Este voltou para sua terra coberto de vergonha, e, tendo entrado no templo de seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim Deus salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e concedeu-lhes a tranquilidade em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém uma oblação para Deus e presentes para Ezequias, rei de Judá, que, depois desses acontecimentos, adquiriu prestígio aos olhos de todas as nações. Por aqueles dias, Ezequias caiu doente e esteve a ponto de morrer. Implorou a Deus que o ouviu e lhe concedeu um milagre.
Mas Ezequias não correspondeu ao benefício recebido, seu coração se orgulhou e a ira se abateu sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, humilhou-se do orgulho de seu coração, assim como os habitantes de Jerusalém, a ira de Deus cessou de abater-se sobre ele, durante a vida de Ezequias. Ezequias possuiu muita riqueza e glória. Acumulou tesouros para si em ouro, prata, pedras preciosas, ungüentos, joias e toda espécie de objetos preciosos. Teve armazéns para as safras de trigo, vinho e óleo, estábulos para as diferentes espécies de gado e apriscos para os rebanhos. Adquiriu para si jumentos e grande quantidade de bois e ovelhas. Com efeito, Deus lhe havia dado bens imensos. Resumo do reinado: morte de Ezequias. Foi Ezequias que obstruiu a saída superior das águas do Jordão e as canalizou para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em todas as suas empresas. Quando os chefes de Babilônia lhe enviaram intérpretes para se informarem a respeito do milagre que tinha acontecido na terra, foi para experimentá-lo que Deus o abandonou, e para conhecer o íntimo de seu coração. O resto da história de Ezequias, os testemunhos de sua piedade e de seus trabalhos, tudo está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias adormeceu com seus pais e foi sepultado na parte mais elevada dos túmulos dos filhos de Davi. Quando da sua morte, todos os judeus e os habitantes de Jerusalém lhe tributaram honras. Seu filho Manassés reinou em seu lugar. Impiedade de Manassés e de Amon. Manassés destrói a obra de Ezequias. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Deus, imitando as abominações das nações que Deus tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, ergueu altares para os Baals, fabricou postes sagrados, prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Deus, do qual Deus dissera: é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Deus. Foi ele que fez passar seus próprios filhos pelo fogo no vale dos filhos de Enom. Praticou encantamentos, adivinhação e magia, instituiu a necromancia e a bruxaria e multiplicou as ações que Deus considera como más, provocando assim sua ira. Colocou o ídolo, que mandara esculpir, no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Neste templo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Não mais farei com que o pé de Israel vagueie fora da terra onde estabeleci vossos pais, contanto que cumpram tudo o que lhes ordenei segundo toda a lei, os estatutos e as normas transmitidos por Moisés. Mas Manassés corrompeu os habitantes de Judá e de Jerusalém, a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que Deus havia exterminado diante dos filhos de Israel. Deus falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvidos. Cativeiro e conversão. Então Deus fez vir contra eles os generais do rei da Assíria, que puseram Manassés em ferros, amarraram-no com cadeias e levaram-no para a Babilônia. No tempo dessa provação, procurou aplacar a Deus, seu Deus, humilhou-se profundamente diante do Deus de seus pais, orou a Deus, que se deixou comover. Ouviu sua súplica e o reintegrou em sua realeza, em Jerusalém. Manassés reconheceu que é Deus. Depois disso, ele restaurou a muralha externa da cidade de Davi, a oeste do Jordão, no vale, até a porta dos peixes. Ela rodeava Ofel e ele a elevou a uma grande altura. Pôs também generais em todas as cidades fortificadas de Judá. Fez desaparecer do templo de Deus os deuses estrangeiros e a estátua, como também todos os altares que havia construído sobre a montanha do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Reconstruiu o altar de Deus, ofereceu sacrifícios de comunhão e de louvor, e ordenou a Judá que servisse a Deus, Deus de Israel. Mas o povo continuava a sacrificar nos lugares altos, ainda que somente a Deus seu Deus. O resto da história de Manassés, a oração que fez a seu Deus e as palavras dos videntes que se dirigiram a ele em nome de Deus, Deus de Israel, acham-se nas atas dos reis de Israel. Sua oração e como foi ouvido, todos os seus pecados e sua impiedade, os sítios onde havia construído os lugares altos e erguido azeras e ídolos antes de se ter humilhado, tudo está consignado na história de Osai.
Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Endurecimento de Amon. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Deus, como havia feito seu pai Manassés. Amon ofereceu sacrifícios e rendeu culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Não se humilhou diante de Deus como se tinha humilhado seu pai Manassés, ao contrário, tornou-se gravemente culpado. Seus servos tramaram contra ele e o mataram no seu palácio, mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra Amon e proclamou rei, em seu lugar, a seu filho Josias. A reforma de Josias. Resumo do reinado. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Deus e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Primeiras reformas. No 8º ano do seu reinado, quando ainda não era mais que um adolescente, começou a buscar ao Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano do seu reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das azeras, dos ídolos de madeira ou de metal fundido. Derrubaram diante dele os áltares dos Baals, ele próprio demoliu os áltares de incenso que estavam sobre eles, despedaçou as azeras, os ídolos de madeira ou de metal fundido, e tendo-os reduzido a pó, espalhou o pó sobre os túmulos dos que lhes ofereceram sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus áltares e assim purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e também de Neftali e nos territórios devastados que os rodeavam, ele demoliu os áltares, as azeras, quebrou e pulverizou os ídolos, derrubou os áltares de incenso em toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Os trabalhos do templo. No 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, encarregou Safã, filho de Aslias, Maasias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arquivista, de restaurar o templo de Deus seu Deus. Foram entregar a Eusias, sumo sacerdote, o dinheiro oferecido ao templo de Deus e que os levitas, guardiães do pátio, haviam recolhido. O dinheiro provinha de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros encarregados do templo de Deus e estes o utilizaram para os trabalhos de restauração e de reparação do templo. Deram-no aos carpinteiros e aos pedreiros para comprar as pedras de talha e a madeira necessária para a estrutura e para as vigas das construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens executaram fielmente o trabalho, tinham como inspetores Jaat e Abdias, levitas dos filhos de Merari, Zacarias e Mosolão, descendentes dos Catitas, assim como outros levitas que sabiam tocar instrumentos musicais. Esses também vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores, segundo sua especialidade. Havia ainda levitas secretários, intendentes e porteiros. Descoberta da lei. No momento em que se retirava o dinheiro oferecido ao templo de Deus, um sacerdote Eusias encontrou o livro da lei de Deus transmitida por Moisés. Eusias tomou a palavra e disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo de Deus. E Eusias deu o livro a Safã. Safã entregou o livro ao rei e disse-lhe também: tudo o que foi confiado a teus servidores, eles o executam. Tiraram o dinheiro encontrado no templo de Deus e o puseram nas mãos dos empreiteiros e dos que executam as obras. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Eusias deu-me um livro, e começou a sua leitura diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Ordenou a Eusias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Maicas, ao secretário Safã e a Asaias, ministro do rei, e consultai a Deus por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira de Deus que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra de Deus e não agiram segundo tudo o que está escrito neste livro. Oráculo da profetisa Eusias. E os mensageiros do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Selum, filho de Tecoa, filho de Araas, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Transmitiram-lhe o recado e ela respondeu: assim fala Deus, Deus de Israel. Dizei ao homem que aqui vos enviou: assim fala Deus.
Eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá, porque me abandonarão e sacrificarão a outros deuses, irritando-me com todo o seu modo de agir. Minha ira se inflamou contra este lugar e ela não se aplacará. E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar a Deus, assim fala Deus, Deus de Israel, as palavras que ouviste. Mas porque teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as palavras que ele pronunciou contra esse lugar e seus habitantes, porque te humilhaste, rasgaste tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo de Deus. Eis que te reunirei a teus pais, serás posto em paz no sepulcro, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar e sobre seus habitantes. Eles levaram ao rei essa resposta. Renovação da aliança. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu ao templo de Deus com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, do maior ao menor, e leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Deus. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Deus a aliança que o obrigava a seguir a Deus, a guardar seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. Fez com que aderissem ao pacto todos os que se achavam em Jerusalém ou em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém procederam de acordo com a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez desaparecer todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos filhos de Israel. Durante toda a sua vida, obrigou todos os que estavam em Israel a servirem a Deus seu Deus. Eles não se afastaram de Deus, o Deus de seus pais. Preparação para a Páscoa. Então Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa para Deus e a Páscoa foi imolada no 14º dia do primeiro mês. Josias restabeleceu os sacerdotes em suas funções e os colocou em condições de se dedicarem ao serviço do templo de Deus. Depois disse aos levitas, os que tinham a inteligência para todo o Israel e que estavam consagrados a Deus, depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos ombros. Servi agora a Deus, vosso Deus, e a Israel, seu povo. Disponde-vos por famílias, segundo as vossas classes, como o determinou por escrito Davi, rei de Israel, e conforme escreveu seu filho Salomão. Permanecei no santuário, à disposição das frações das famílias, à disposição de vossos irmãos do povo, os levitas terão uma parte na família. Imolai a Páscoa, santificai-vos e ficai à disposição de vossos irmãos, agindo segundo a palavra de Deus, transmitida por Moisés. A solenidade Josias forneceu então aos homens do povo, do gado miúdo, cordeiros e cabritos em número de 30.000, todos destinados a vítimas pascais para todos os presentes, e ainda 3.000 bois. Tudo isso foi tirado das propriedades do rei. Seus oficiais fizeram também espontaneamente uma oferenda ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Eusias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes como vítimas pascais, 2.600 ovelhas e 300 bois. Os chefes dos levitas, Conenias, Semeias e Natanael, seu irmão, Asabias, Jeiel e Josabed deram aos levitas, como vítimas pascais, 5.000 cordeiros e 500 bois. A ordem da liturgia ficou determinada, os sacerdotes colocaram-se nos seus postos e os levitas fizeram o mesmo, segundo suas classes, de acordo com a ordem do rei. Imolaram a Páscoa, os sacerdotes derramarão o sangue que receberam das mãos dos levitas e os levitas esfolarão as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo às frações das famílias do povo que iam fazer uma oferenda a Deus, como está escrito no livro de Moisés, o mesmo fizeram com os bois. Assaram ao fogo a Páscoa segundo o regulamento e cozeram as comidas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram-nas rapidamente ao povo. Depois disso, prepararam a Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes. Os sacerdotes, filhos de Arão, tinham estado ocupados até a noite em oferecer o holocausto e as gorduras, é por isso que os levitas prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam em seus postos, segundo as prescrições de Davi, nem Asaf, nem Imã, nem Iditun, nem o vidente do rei.
Nem os porteiros em cada porta tiveram de abandonar suas funções, pois seus irmãos, os levitas, lhes prepararam tudo. Assim foi organizada toda a liturgia de Deus naquele dia, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar de Deus, segundo os preceitos do rei Josias. Foi nessa época que os filhos de Israel presentes celebraram a Páscoa e durante 7 dias a festa dos ázimos. Não se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a essa desde a época do profeta Samuel, nenhum rei de Israel celebrara uma Páscoa semelhante à que celebrou Josias com seu sacerdote, os levitas, o povo de Judá e de Israel presente e os habitantes de Jerusalém. Fim trágico do reinado. Foi no 18º ano do reinado de Josias que esta Páscoa foi celebrada. Depois de tudo o que fizera Josias para restabelecer a ordem no templo, Necal, rei do Egito, partiu para uma guerra em Carquemis, no Eufrates. Josias marchou contra ele, e Necal enviou-lhe mensageiros para lhe dizer: que tenho a ver contigo, rei de Judá? Não é a ti que vou atacar hoje, mas é com outra dinastia que estou em guerra e Deus me ordenou que me apressasse. Deixa, pois, agir o Deus que está comigo, para não suceder que ele te arruine. Mas Josias não desistiu de atacá-lo, pois estava firmemente decidido a combatê-lo e não ouviu o que lhe dizia Necal em nome de Deus. Deu-lhe combate no vale de Megido. Os arqueiros atiraram contra o rei Josias e este disse a seus servos: levai-me para fora porque me sinto muito mal. Seus homens o tiraram para fora do carro e conduziram-no a Jerusalém, onde ele morreu. Sepultaram-no nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém o pranteou. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, que todos os cantores e cantoras recitam ainda hoje em suas lamentações sobre Josias. Isso tornou-se um costume em Israel, e esses cânticos se acham nas lamentações. O resto da história de Josias, os testemunhos de sua piedade, conforme tudo o que está escrito na lei de Deus, sua história, do começo ao fim, tudo isso está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Situação de Israel no fim da monarquia Joacás. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito retirou-o de Jerusalém e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Depois o rei do Egito entronizou seu irmão Eliaquim como rei sobre Judá e Jerusalém e mudou seu nome para Joaquim. Quanto ao seu irmão Joacás, Necal levou-o consigo para o Egito. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, fez o mal aos olhos de Deus, seu Deus. Nabucodonosor, rei de Babilônia, declarou-lhe guerra e prendeu-o a concorrentes para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou para a Babilônia também uma parte do mobiliário do templo de Deus e guardou-o no seu palácio em Babilônia. O resto da história de Joaquim, as abominações que cometeu e todo o mal que se achou nele, tudo isso está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, fez o mal aos olhos de Deus. No fim do ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e conduzi-lo à Babilônia junto com os objetos preciosos do templo de Deus, e constituiu Sedecias, seu irmão, como rei sobre Judá e Jerusalém. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Deus, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que veio por ordem de Deus. Revoltou-se, além disso, contra o rei Nabucodonosor, ao qual tinha feito juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou seu coração inflexível, em vez de voltar a Deus, o Deus de Israel. A nação igualmente todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as infidelidades, imitando todas as abominações das nações, e mancharam o templo que Deus havia consagrado para si em Jerusalém. Deus de seus pais, enviou-lhes sem cessar mensageiros, pois queria poupar seu povo e sua habitação. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, escarneciam dos profetas, até que a ira de Deus contra o seu povo chegou a tal ponto que já não havia remédio. A ruína mandou contra eles o rei dos caldeus, que matou pela espada seus jovens guerreiros no seu santuário, e não poupou nem o adolescente, nem a donzela, nem o velho, nem o homem de cabelos brancos.
Deus entregou-os todos nas suas mãos. Todos os objetos do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo de Deus, os tesouros do rei e de seus oficiais, tudo Nabucodonosor levou para a Babilônia. Queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Depois Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada, tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo assim o que Deus dissera pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se tenham passado 70 anos. Anunciando o futuro e no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Deus pronunciada por Jeremias, Deus suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito, em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia, Deus, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra, ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que, dentre vós, pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá.